Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, em que vocês mandam histórias sobre a vida de vocês, sobre o tema que vocês quiserem, e a gente comenta as histórias de vocês. Gente, é importante te falar que essas histórias são anônimas, então a gente faz questão de mudar o nome das pessoas envolvidas, a gente não quer expor ninguém, a gente não quer machucar ninguém. É realmente uma forma da gente tentar ajudar vocês no que a gente puder fazer, fora, do contexto da terapia. E o que a gente faz é que geralmente a gente junta histórias similares, assim, para ter um tema, que norteia o episódio e a gente comenta em cima disso. Então, se você tem interesse, você que está aí ouvindo, tem interesse em ouvir a gente comentando sobre alguma treta, alguma questão, alguma dificuldade sua, vocês podem mandar histórias pra gente ou pelo nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera, por DM, pode escrever lá a história de vocês, ou até mandar um áudio que a gente está aceitando, ou por e-mail. E o nosso e-mail é podcastpsicologiasincera@gmail.com. Então mandem as histórias de vocês, a gente tá doida pra comentar, vale tudo, gente. Manda aí que a gente tá doida pra comentar. E o tema do episódio de hoje é relação entre mães e filhas. A gente recebeu duas histórias, A gente recebeu duas histórias super interessantes sobre isso. Inclusive, a gente tá percebendo que vocês estão gostando a beça da gente falar sobre família, né? Então, a gente tá aqui fazendo o que a gente pode pra comentar essas coisas com vocês. E, bom, duas ouvintes mandaram histórias até diferentes sobre suas relações com as suas mães. E aí, a gente vai comentar. Então, Ana Tereza, bora pra primeira história. Então, vamos lá, gente. Oi, meninas! Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o meu relacionamento com a minha mãe. Eu tenho um relacionamento de muita parceria com ela, só que nós duas somos muito ciumentas. Eu me lembro até que quando eu estava no jardim de infância, chamei a minha professora de mãe, porque ela parecia muito com a minha mãe e ela era muito carinhosa. E lembro da minha mãe brigar comigo. Ela ficou chateada e eu só tinha 6 anos. Ela me falou coisas do tipo, quem é sua mãe sou eu e você não vai chamar mais ninguém de mãe. Recentemente, eu tenho uma amiga muito querida que é bem mais velha do que eu, então acabo chamando ela de mãe às vezes. E acabei postando uma foto com ela e escrevi na legenda que ela era minha mãe de coração. E aí minha mãe biológica não gostou e ficou com ciúme. Isso aconteceu quando eu já tinha 25 anos de idade. Então acaba sendo uma relação de ciúme e de posse, a ponto de eu não conseguir guardar um segredo somente entre eu e meu marido. O meu marido pede para eu não contar algumas coisas para minha mãe e eu não consigo. Não sei muito bem explicar, mas é uma relação de posse e de dependência total. Sei lá, é uma coisa muito esquisita, porque eu não posso ter segredo com outras pessoas. Minha mãe quer saber de tudo, principalmente quando algo me atinge diretamente. Ela simplesmente precisa saber. Eu acho que isso não é legal e acaba atrapalhando meu relacionamento com meu marido. Eu conto tudo o que acontece entre a gente para minha mãe. Só que ela tem as opiniões dela que acabam impactando de tal forma que eu fico comparando a minha vida com a dela em alguns momentos. Eu acho que a relação de mãe é muito forte, mas em alguns momentos pode te confundir. Como dizem por aí, tudo exagero faz mal, e até amor demais pode fazer mal se não soubermos o lugar que ele ocupa em nossas vidas. Olha, ela já falou, esse final foi bonito, né? Nossa, adorei! Até amor demais pode fazer mal se não soubermos o lugar que ele ocupa em nossas vidas. Gente, eu arriscaria dizer que essa ouvinte é psicóloga ou faz psicologia. Tá com a terapia em dia. Com certeza, porque, nossa, ela já respondeu, assim, claro que eu vou falar mais, mas ela já respondeu nesse final, se não soubermos o lugar que ele ocupa em nossas vidas. Gente, para quem ouviu os nossos 2 episódios, anteriores sobre família, um deles é o quanto a sua família te afeta e o outro é a sua família está amadurecendo. Se eu não me engano, foi nesse segundo episódio da família amadurecendo que eu comento um pouco sobre isso, sobre a importância das fronteiras. Fronteiras, gente, basicamente, eu falo isso nesse episódio, se vocês quiserem, vocês podem até pausar, ouvir esse episódio e voltar aqui. Mas, para quem tá afim de saber agora, fronteiras são basicamente limites que a gente estabelece
na nossa vida, nas nossas relações, e as fronteiras são muito, muito, muito importantes. São importantes da gente ter essas fronteiras e esses limites flexíveis, no sentido de que quando é necessário um pouquinho mais de uma permeabilidade, assim, então a gente deixar isso um pouquinho mais aberto, as pessoas entrarem um pouquinho mais, é importante que a gente possa fazer isso, mas também é importante que a gente possa fazer o outro lado, de estabelecer mais limites, de uma fronteira um pouquinho mais firme, assim, e mais fechada, digamos assim. Porque o que acontece quando a gente não estabelece as nossas fronteiras de forma nítida e clara? Acontece uma coisa que a gente chama na Gestalt terapia chamada confluência. A confluência acontece quando essas fronteiras, elas são pouquíssimo estabelecidas ou praticamente, assim, não estabelecidas, né? Então, quando eu penso na confluência, eu penso assim, eu pego minhas duas mãos e eu junto, assim, sabe? Como se eu estivesse segurando as duas como uma coisa só, sabe? Como realmente uma única coisa. Sendo que, parem pra pensar, gente, eu acho muito óbvio quando a gente para pra imaginar isso, assim, pensar nessa imagem. Imagina duas pessoas totalmente juntas, assim, coladas, uma só, sem nenhuma diferenciação, sem nenhuma clareza de onde eu termino, onde você termina. Isso não é saudável. Então, a confluência, ela é essa não existência ou não consciência dessas fronteiras, desses limites. E aí, na confluência, né, das relações, não tem um espaço para diferenciação, para um território, como eu falei, né? O que é meu, o que é seu, o que sou eu, o que é você. Então, essa individualização. E eu acredito, né, que uma das chaves, assim, para um relacionamento saudável consigo mesmo, e com os outros, e com o mundo, é justamente, assim, essa flexibilização nas relações e nas fronteiras das relações, que permite uma fluidez. Gente, é tão gostoso, não é tão leve a gente ter relações fluidas, relações leves mesmo, relações que a gente pode flexibilizar. Ah, agora tá de mais, agora tá de menos. Isso faz parte, eu deveria fazer, pelo menos deveria fazer parte, né? E flexível, quando a gente para pra pensar, é o contrário de quê? De rígido. Então, o que seria, assim, essa fluidez que eu tô falando? Seria justamente um ir e vir saudável entre um contato mais próximo com uma pessoa, por exemplo, a sua mãe, né, ouvinte? E também um rompimento e distanciamento quando necessário. Até um parênteses importante também para quem ouviu o último episódio sobre família, que é o quanto a sua família está amadurecendo ou sua família está amadurecendo, a gente fala sobre um momento na fase da vida de uma pessoa em que é importante justamente esse distanciamento um pouco maior dos pais, por exemplo, né? Quando uma pessoa vai morar com a outra, ou uma pessoa se casa, é muito comum, porque você está no movimento de você estar construindo uma nova relação, você está construindo uma nova família, muitas vezes. Não tem como dar conta de tudo ao mesmo tempo e todas as relações e querer ser a pessoa mais próxima do mundo. Emocionalmente, gente, não é que você vai deixar de ver sua mãe, seu pai, mas eu digo assim, o seu foco emocional é outro, o seu foco é aquela relação que está se construindo. E nesse episódio a gente fala do quanto que pode ser prejudicial a essa construção dessa nova relação quando a gente está muito focado e ainda está muito ligado e muito confluente, aí que entra a palavra, eu não falei isso, eu acho, no último episódio, mas essa seria a palavra, que quando a gente está muito confluente com a nossa família de origem ou com algum dos nossos, né, pode ser pai, pode ser mãe, geralmente é mais difícil de construir essas novas relações, seja amorosas, seja social, né, com amigos. Porque, assim, para pensar, você provavelmente não é a mesma pessoa que você é com seus amigos, com a sua mãe. Tem algum grau de diferença. Seus amigos não são sua mãe e sua mãe não é aqueles mesmos amigos. Então, você precisa ter alguma coisa sua ali em que a sua mãe não faça parte e não contamine. Contaminar, gente, eu não tô falando no sentido negativo, tá? Eu tô falando no sentido de influência mesmo. De invadir até. Exatamente. Então, é importante, assim, a gente se relaciona de forma saudável quando a gente tem essa diferenciação do outro. E a confluência, ela pode existir, só um detalhe, em qualquer relação, tá? Inclusive, é muito comum quando a gente fala, por exemplo, da fase lua de mel de um relacionamento, né? Aquele casal acabou de se conhecer. Gente, é muito comum que, sei lá, nos primeiros meses, no primeiro ano, aquelas pessoas fiquem numa relação mais confluente, de proximidade, aquela pessoa faz parte da maior parte da vida da pessoa, tem esse grude, digamos assim, e faz parte agora. Qual é a questão do relacionamento, né, esse exemplo? Depois de um tempo, é que isso se reequilibre. Aí, né, passou a fase lua de mel, aquelas pessoas ainda se amam, ainda são apaixonadas, ainda estão juntas, mas elas se individualizam um pouco mais.
esse seria o saudável, né? Porque fica muito complicado quando a gente tá hiper grudado com uma pessoa, seja com namorado, seja com amigo, seja com mãe ou pai, porque dá problema. E é isso que o Vinci está falando, né? Que ela tenta ter relações mais próximas com outras pessoas e parece que ela não... que isso dá alguma coisa, dá algum embate ali na relação dela com a mãe dela. E não é para ser assim. Então a gente precisa ter essa fluidez nas nossas relações, né? Como eu estava falando, às vezes é necessário uma proximidade maior com alguma coisa ou com alguém, mas a gente também precisa poder e até saber mesmo, porque tem gente que não sabe, se afastar quando necessário. E numa relação saudável, o outro respeita isso, porque ele entende que ele também tem momentos que vai querer ou precisar estar mais perto e outros que ele vai querer ou precisar estar mais longe. Isso é uma construção, tá, gente? Mas, assim, é isso. O natural, o saudável é que até numa relação mãe-filho ou mãe-filha, isso aconteça. Voltando de novo ao último episódio sobre família. É aquela fase que a gente estava falando, por exemplo, dos pais com adolescentes, né? A família com adolescentes. Depois de toda uma infância e uma pré-adolescência, né? Daqueles filhos totalmente dependentes dos pais, que só fazem programa com os pais. Eventualmente, os filhos vão estar cagando pros pais, cagando entre aspas, mas assim, cara, entre ir no cinema com a minha mãe e ir no cinema com os meus amigos, eu vou no cinema com os meus amigos. E aí, ao mesmo tempo, sei lá, na adolescência ou na fase jovem adulta, a pessoa vai conhecer uma professora que vai remeter a um papel também, uma pessoa que ela admira e vai remeter a uma segunda mãe. É isso, gente, isso faz parte, né? E aí eu fico curiosa aqui pra ver o que na sua mãe tem, né? Que parece que ela se sente ameaçada, que a relação de vocês é ameaçada. O que é outra coisa importante falar na confluência. Um dos motivos da confluência, né? Das relações confluentes não serem tão saudáveis é porque elas são muito ameaçáveis. Então, qualquer coisinha pode ameaçar aquela relação, como se qualquer coisinha pudesse desmoronar. É uma coisa muito intensa, sabe? Muito pro mais, e aí se alguma coisa acontece é muito pro menos. Aí é uma decepção, aí a relação pode acabar. Fica como se a relação só funcionasse se as duas estivessem totalmente... as duas pessoas envolvidas, né? Estiverem totalmente dependentes uma da outra. E aí, essa é a coisa traiçoeira da relação confluente. E da saída dessa relação confluente para uma relação saudável, diferenciada. É que isso implica, né, uma confiança entre as duas pessoas envolvidas na relação. E a gente pode parar pra pensar, não, mas, pô, sou super próxima da minha mãe, claro que a gente confia uma na outra, mas quando a gente para pra pensar algumas coisas, né, é aquele famoso, a gente fala, mas a gente tem que ver que na ação diz isso. Se toda vez que você guarda um segredo da sua mãe... que você... um segredo assim, gente, eu digo, cara, que um amigo te contou, um marido te contou e você não contou pra tua mãe. Toda vez que você chama outra pessoa de mãe, isso causa como se fosse uma rachadura muito grande na sua relação com a sua mãe. Tem uma confiança mesmo? Assim, até dela, na relação, porque se é facilmente desmoronável, não tem tanta confiança, né? E aí é como se essa confiança genuína, assim, realmente autorizasse que uma dessas pessoas na relação, ou as duas, meio que se emancipassem, assim, daquela relação, sem esse medo de ser abandonado ou até, sei lá, aniquilado sem a presença do outro. Porque isso existe, né? Se a gente parar pra pensar, a relação confluente, além de envolver duas ou mais pessoas indiferenciadas, isto é, que não estão trazendo à luz ali as suas diferenças, as suas necessidades, como eu estava falando, o que é meu, o que é seu. Também tem essa pitada de dependência que a própria ouvinte trouxe. E essa dependência, ela pode vir de várias formas, tá? Porque pode parecer inicialmente uma dependência financeira, por exemplo, entre uma mãe e uma filha, mas que no fundo tem uma grande dependência emocional. Como se sem aquela pessoa eu fosse morrer, assim, eu não fosse capaz de me sustentar. E aí quando eu falo me sustentar, eu falo tanto financeiramente como até emocionalmente. Então no seu caso, né, ouvinte, eu fico pensando aqui, o que tá faltando tanto para sua mãe que ela, desde que você tem 6 anos, eu não sei se isso acontece desde antes, até hoje, com 25 anos, parece que ela precisa de você por inteiro ali disponível para ela. Parece que é um tudo ou nada, sabe? Sem nenhuma diferenciação. Sem espaço para você ter o seu espaço de segredos com seus amigos, com seu marido. E eu também fico me perguntando o que você está ganhando com essa relação.
Porque eu não sei, eu posso estar super errada, tá? Inclusive, gente, um adendo. Não dá pra gente entender uma situação por completo a partir de alguns parágrafos de uma história. Eu tô comentando aqui a partir do que foi falado, né? E a sensação que eu tive lendo a sua história, ouvinte, é que esse tipo de relação com a sua mãe, de alguma forma, não tá mais fazendo tanto sentido pra você. Tá te incomodando em alguns pontos, mas como se você não tivesse meio que conseguindo largar esse osso, sabe? Ou até atualizando essa relação. Porque essa coisa da fluidez que eu tava falando, a gente muitas vezes na Gestalt terapia chama de atualização. Então, como um computador ou um celular mesmo, sabe? Quando sai um sistema operacional novo ou alguma coisa no computador e a gente tem que atualizar o computador e são feitos, tipo, alguns ajustes naquele aparelho. É tipo isso mesmo. Essa fluidez, ela é importante para que a gente possa atualizar as nossas relações. Talvez tenha feito sentido para você ter esse tipo de relação com a sua mãe durante 25 anos. E talvez agora não esteja mais fazendo tanto sentido. E é importante que, nesse caso, né, você ou todos nós, né, eu vou falar por todos nós, nas nossas diferentes relações na vida, possamos atualizar o que precisa ser atualizado. Senão, gente, a gente fica uma vida toda com os mesmos tipos de relação, com os mesmos padrões, as mesmas formas de agir e a gente fica, assim, paralisado, né? Não cresce, não amadurece, não muda, não transforma. E se a gente paralisa numa relação confluente com outra pessoa, é bem provável que a outra pessoa esteja paralisada também. Então ficam as duas pessoas ali paralisadas, ninguém se move, ninguém muda. Enfim, gente, isso não nutre a vida, isso não nutre a pessoa, o amadurecimento. E aí, se fosse numa sessão de terapia, acho que eu exploraria com a ouvinte o que ainda prende ela nesse tipo de relação com a mãe dela. É alguma coisa que a própria ouvinte ainda está suprindo nela mesma com essa relação de dependência? É uma simples dificuldade de estabelecer limites? É um medo de decepcionar ou, sei lá, abandonar a mãe se ela estabelecer esses limites? Bom, assim, tem muita coisa dentro dessa história para ser trabalhada, mas eu fiquei com essas coisas na cabeça. Quando eu li essa história, a primeira coisa que eu pensei aqui foi a gente falar um pouco também do ciúme, né? Pensando um pouco o que a história me fez refletir, assim, até como psicóloga. E eu acho que uma missão, assim, como psicóloga, é normalizar emoções. Que falou que é muito ciumenta, né? A mãe é muito ciumenta, ela é muito ciumenta. Ela acabou não falando muito do ciúme dela, que eu fiquei curiosa. Mas ela trouxe muito do ciúme da mãe. E eu pensei, não tem problema nenhum a mãe sentir ciúme. O problema é o que ela faz quando ela sente ciúme. Porque, gente, ciúme é normal, a gente sente ciúme de quem a gente ama. O ciúme, eu sempre falo aqui que as emoções, elas são adaptativas, elas não apareceram na gente do nada, elas foram escolhidas pela natureza para estarem aqui. Então o ciúme, ele tá ali para preservar o que a gente ama. E a gente não tem ciúme de quem a gente não liga, né? De quem a gente sente raiva. A gente tem ciúme das pessoas que a gente ama. Então, é uma forma de preservar. A gente vê que o que a gente ama, né? A relação que a gente ama, a pessoa que a gente ama, tá talvez em ameaça, que a gente interpreta dessa forma. E aí o ciúme vem como uma forma de defender isso que é importante. Só que muitas vezes a gente precisa ser um pouco crítico para ver até que ponto a gente está exagerando essas análises de ameaça, né? Porque a partir do momento que uma criança chama outra pessoa de mãe, não é porque você não está sendo uma mãe boa o suficiente ou que a sua maternidade é horrível, mas é porque ela tem um carinho e talvez ela tenha aprendido que uma pessoa carinhosa pode ser chamada de mãe, pensando no ponto de vista de uma criança. E até pensando assim, no sentido de você pode sentir ciúme. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, você tem direito de sentir todas as emoções. O que você tem que tomar cuidado é o que você faz com ela. E parece que quando o ciúme aparece para essa mãe, domina. Assim, não é nem ela que tá falando, é o ciúme falando em pessoa. Tipo, você não vai chamar outra pessoa de mãe além de mim, sabe? Então eu acho que tá precisando calibrar. Não tem problema você sentir ciúme. Eu sinto alguma de ciúme do meu namorado, dos meus amigos, mas saber que em exagero isso vai impactar a relação, como já tá impactando, né? Portanto que a gente recebeu essa história. E outra coisa que também é muito importante, assim, de falar que eu fiquei até com uma pulguinha atrás da orelha para conversar mais com o ouvinte, é o que é que poderia acontecer se você, ouvinte, falasse para sua mãe que você não quer contar um segredo para ela, porque é um segredo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque me faz criar hipóteses, né, que podem ser verdadeiras ou não. Eu sempre tenho que confirmar com a pessoa que está me contando a história. O que você acha que vai acontecer se você se impor, se você colocar os seus limites? Muita gente tem medo de que, porque se eu colocar isso, se eu botar essa barreira, essa fronteira, né, que nem a Ana Luísa fala, esse limite a pessoa vai fugir de mim, a pessoa não vai gostar mais de mim? Pode ser que sim, gente, pode ser que não. Porque pode ter gente que tá muito bem acomodada com a gente dizendo sim. E aí a gente tem que dar um chega pra lá mesmo. Verdade.
E tem pessoas que não, tem pessoas que, eu acredito que seja o caso da sua mãe, ouvinte. Você vai conversar com ela e falar: olha, daqui você não tem como passar, porque senão a gente não tem como ter um relacionamento saudável. E aí ela vai conseguir entender. Se a pessoa não conseguir entender e falar: não, eu vou continuar ultrapassando, é assim que eu sou, e eu vou, assim, te levar a um limite. Será que um relacionamento você quer nutrir? Porque isso tudo é construído e trabalhado, né? Esses limites a gente vai impondo de acordo com que a gente vivenciou uma coisa com a pessoa, não gostei de ser tratado assim. A gente fala e regula o relacionamento. A partir do momento que você não tem como regular e você só aceita a maneira que o outro tá fazendo, o outro não tem como adivinhar que você tá incomodado, a não ser se você fale. Então eu acho muito importante assim você pensar o que que é que tá te prendendo pra você não pôr esse limite que pra você já, tipo, parece muito que já passou da hora que você quer colocar. E pensa assim, a partir do momento que você não tá colocando o limite na sua mãe, você tá tirando a privacidade do seu marido, porque acaba que ele também tá sendo afetado, ele também tá, mal bem sofrendo com isso. Você tá sofrendo e ele também. Porque ele quer estar com a esposa dele, contar uma coisa e isso não vem público, assim, que isso fique só entre vocês dois, que vocês discutam entre vocês dois. Então, até que ponto você tá dando. Eu gosto quando a Ana Luísa fala sobre lealdade, né? Até que ponto você tá sendo mais leal à sua mãe ou ao seu marido? Não quer dizer que você tem que ser leal a alguém, mas assim, até que ponto você tá abdicando de um relacionamento pra nutrir um que você fala que já não tá bom? Total, assim, essa coisa de lealdade, como eu já falei, eu nunca trouxe assim de forma conceitual, até porque eu tenho dificuldade de falar de uma forma conceitual e também não sei se seria interessante, mas fala bem disso que a Ana Teresa estava falando agora, de que quando a gente é leal a alguma coisa ou alguém, né, em termos emocionais, não quer dizer necessariamente que se você é leal a alguém, você vai abandonar outra pessoa. Cara, volta sempre pra coisa da fluidez, gente, da flexibilidade. Primeiro de tudo, que você tem que ser leal a você, e é o que faz sentido pra você e pra você nas relações. E aí, se você estar leal a você, significa que durante um tempo da sua vida, você vai estar mais próxima da sua mãe e tal. Em outro momento, você vai estar mais próxima do seu marido, porque o momento de vida, né, o contexto meio que pede isso. Tudo bem, faz parte. Você tá aí nessa fluidez, nessa flexibilidade na vida. E a lealdade, quando a gente fala sobre isso, até na minha formação, eu acho a minha professora brilhante quando ela fala das lealdades familiares. Tem muito a ver também com outra coisa que a Ana Teresa acabou de falar, de você se nutrir e você deixar de se nutrir por conta de uma lealdade. Porque quando essa lealdade se fixa muito, é muito comum que a gente, por conta de uma lealdade, e a gente não faz isso percebendo, tá, gente? Vocês podem falar o quanto for, não, mas eu não deixo fazer nada por causa de lealdade. Mas aí a gente tem que botar a mão na consciência e adquirir, né, uma consciência de si, porque às vezes a gente acha que não tá fazendo e aí vai pra terapia. Eu não tô falando de vocês não, tô falando de mim também, tá? Vou pra terapia e caio do cavalo, porque falava, não, eu nunca fiz isso, nunca faria isso, e me vejo fazendo. E a coisa da lealdade muitas vezes é isso. Você tá tão leal a alguém que você passa por cima de você não se nutre. Você não é sua própria referência na vida porque você não quer trair aquela pessoa. Não sei se é o caso do ouvinte, mas isso acontece muito, gente. E assim, e aí isso vai para cada âmbito, que eu também não vou entrar muito aqui. Eu posso até estudar mais sobre isso se vocês tiverem interesse em ouvir sobre isso, de forma até mais aprofundada. Mas gente que às vezes não ascende profissionalmente porque tem uma lealdade com os pais, porque os pais não conseguiram, ou... Gente, isso entra em níveis, assim, que só com uma boa terapia você pode perceber. Assim, por que muitas vezes você tá travado, não tá conseguindo seguir no relacionamento. Mas, cara, você não tá naquele relacionamento. Você não tá presente naquele relacionamento, né? Você ainda tá preso lá atrás nessa relação com a mãe, porque se você se relacionar com outra pessoa, você tá traindo sua mãe, enfim. E é basicamente o que a Ana Teresa falou, cara. Você muitas vezes pode deixar de se nutrir e nutrir a sua vida por conta de uma lealdade. Gente, ninguém vem pro mundo, pelo menos não, o ideal não seria que os pais tivessem os filhos para que esses filhos fossem independentes para sempre, né? A gente tá no mundo pra gente fazer o que a gente tem pra fazer aqui nesse mundo. Então, se nutram, gente, e vão pra terapia. Então, bora para a segunda história? Bora, vou ler aqui. Oi, Ana Luísa e Ana Teresa. Queria compartilhar com vocês uma situação muito ruim que aconteceu entre eu e minha mãe e que ainda me faz passar muita raiva. Há 3 anos, eu fiz um intercâmbio e acabei fazendo vários amigos de várias nacionalidades,
mas nunca acreditei que fosse revê-los porque morávamos em países diferentes. Até que uma amiga minha que morava na Alemanha me mandou mensagem dizendo que estava interessada em vir para o Brasil. Eu fiquei super empolgada e ela perguntou se seria possível ficar na minha casa. A minha primeira reação foi falar que era óbvio que ela ficaria na minha casa, até para passarmos o máximo de tempo juntas, mas aí lembrei da minha mãe. Minha mãe odeia receber gente, apesar de não admitir. Afinal, não pega bem você falar para os outros que não gosta que eles venham na sua casa, não é mesmo? As aparências são muito importantes para minha mãe e é importante contextualizar isso para vocês entenderem a história. Antes de responder minha amiga, perguntei tanto para minha mãe quanto para o meu pai se eu poderia recebê-la, porque a casa é dos dois. Na época, o meu irmão estava viajando e o quarto dele ficaria vazio bem no período que ela queria visitar o Brasil. Para não dizer não, minha mãe disse que meu irmão ficaria incomodado em ceder o quarto dele, mas eu conversei com ele e ele disse que não haveria problema. Depois, minha mãe falou que não bancaria a estadia da minha amiga no Brasil e eu disse que essa não era a intenção. Além de que ela poderia comprar a própria comida se fosse ser um problema ela pegar a comida que eu tinha na geladeira. No final, meu pai autorizou a estadia da minha amiga e minha mãe engoliu a situação porque queria manter o status e não ficar na posição de mesquinha. Os meses se passaram e foi chegando perto da data que minha amiga chegaria no Brasil. Pensei que o assunto estava resolvido até que começaram as brigas entre minha mãe e meu pai sobre receber a minha amiga. Minha mãe me culpava pela situação, sendo que minha amiga não teria para onde ir se eu não a recebesse, já que ela não tinha reservado um hotel. No dia que ela chegou, minha mãe foi só amores com ela e super solícita. Chegou até a dizer que não precisava ajudar na compra da comida da casa e podia usar nossa geladeira. Eu consegui aproveitar o período que minha amiga estava no Brasil, mas passei muito estresse. Minha mãe era uma pessoa na frente da minha amiga e depois tacava o pau nela para mim quando ela não estava por perto. Era tão absurdo que ela ficava entrando no quarto do meu irmão, no qual minha amiga estava hospedada, e tirava foto das coisas da minha amiga, dizendo que ela estava sendo desorganizada e precisava organizar o quarto. Minha amiga comeu um biscoito no quarto e caiu um pouco de farelo, mas a minha mãe entrou lá no mesmo dia, tirou foto, me mandou e falou que eu tinha que pedir para ela limpar. Trouxe só alguns exemplos, mas eu poderia usar o episódio inteiro só para contar todas as picuinhas que minha mãe conseguiu arranjar para falar que a minha amiga não deveria ter ficado na nossa casa. Eu tentei proteger ao máximo minha amiga para ela não saber das brigas que estavam acontecendo nos bastidores, para ela também não se sentir como se não fosse bem-vinda, porque eu estava super feliz com a presença dela e o meu pai também, inclusive. Chegou ao estopim de eu jogar na cara da minha mãe o quanto ela era falsa e sem noção, mas ela usou os argumentos como se minha amiga fosse o problema e a mal educada da situação. A convivência com a minha mãe, que já era difícil antes, ficou um inferno. No final da viagem, minha mãe se despediu da minha amiga como se fossem grandes amigas e tivesse sido um prazer recebê-la. Mas minha amiga já estava um pouco mais ligada na falsidade da minha mãe, porque teve brigas que foi impossível ela não ter percebido. Fiquei com muita vergonha, mas tive que entender que o que minha mãe faz está fora do meu controle e não representa quem eu sou. Estou escrevendo para vocês porque minha mãe tem várias atitudes sem noção e sempre diz em nossas discussões que eu sou a problemática e preciso procurar ajuda. Por isso, gostaria de ouvir a opinião de vocês. E aí, Ana, Tereza, o que você tem pra falar? Gostei que ela jogou a bomba pra gente, assim, tipo, quero ver o que vocês têm pra falar sobre isso. Pesadão. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, se a pessoa não tá confortável, não engula a situação. Assim, se você não tá feliz, se você olha, acha que isso não vai dar certo, não finge ser quem você não é, gente. Assim, claramente a mãe dessa ouvinte aí não queria, não estava afim, portanto que fez de tudo de mau grado. E assim, sendo que isso poderia ter sido evitado lá no começo, ela tivesse falado, olha, eu não quero, não me sinto à vontade, e vamos tentar outras maneiras, ajudo de outras maneiras, mas que não seja aqui em casa, né? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquela primeira história que a gente leu lá, eu acho que foi Você Já Criou Expectativas Hoje... Não, foi Você Sabe Impor Limites, de uma ouvinte que também no intercâmbio ficou esperando o outro meio que tomar uma atitude, né? Quando assim, gente, essas situações podem ser evitadas quando lá atrás você só fala, não quero, pronto, acabou. Sim, e é muito simples, assim. E entra até um pouco no que a gente comentou na história anterior de qual é o seu medo de dizer não. Qual é o problema do não, né? Eu acho que a gente acha que ser a pessoa legal é sobre dizer sim o tempo inteiro. Só que assim, você tá sendo legal pros outros, né? Não pra você. Tem esse pequeno Total. detalhe. Então, assim, eu acho que
tem que ser feito coisas com quem você se sente à vontade. Até porque, tipo, a garota veio de outro país também, sabe? Então, assim, se não é possível, cara, não é possível. Temos que viver com a realidade. Então, eu acho que faltou um pouco de alinhamento, assim, dela botar as vontades dela, os limites, e não só engolir do lado dessa mãe. Uhum. Mas em contrapartida, a partir do momento assim, ó, fiz cagada, engoli a situação, não tô confortável. Você também não transforma a situação no inferno, né? Que a ouvinte até É. falou, né? Que tava um inferno na situação na casa. Porque assim, você pode não Uhum. estar confortável, mas assim, abstém, sabe? Fica um pouco mais longe da situação, alguma coisa assim. Mas ficar toda hora cobrando, querendo briga, querendo intriga, isso não ajuda ninguém no final das contas, né? Então eu acho que faltou um pouco de impor esse limite. Eu entendo o lado da ouvinte de querer proteger a amiga, não falar com a amiga. Eu realmente, nessa questão, eu não sei qual seria meu posicionamento, se abriria o jogo com a amiga, né, que veio de fora ou não. É, eu também não sei. Mas eu acho que essa questão, né, que a ouvinte falou muito no final de a mãe sempre arranjar picuinha e falar que ela é o problema na situação, eu acho que isso também entrou um pouco nessa história, né, de o irmão é que não queria que ela ficasse no quarto, era a comida que ela não podia pegar, tipo, tudo pra ela falar que ela não queria. E o que custava, Uhum. sabe? E existe, né, alguns transtornos e algumas pessoas que têm dificuldade de enxergar a problemática nelas. Eu até esqueci o Uhum. nome que se dá, que tem um nome mais científico, mais profissional para falar sobre isso. Mas são pessoas que têm sintomas, e esses sintomas impactam os outros ao redor delas, só que elas acham que o problema é do mundo, sabe? Eu tô desempregada, a culpa é do mundo. As pessoas não querem ficar perto de mim, a culpa é do mundo. Meu casamento é uma droga, a culpa é do meu casamento. Eu nunca me responsabilizo pelo que está acontecendo na minha vida. E me Uhum. suou muito, sabe? Deu aquele gostinho, aquela impressão que talvez essa mãe fosse um pouco para esse lado, no sentido de assim, a problemática é você, quem precisa procurar ajuda é você, sendo que talvez não seja muito por esse caminho, né? Porque eu não gosto muito que a gente vai nos extremos, né? Como se um lado estivesse lindo e maravilhoso e o outro lado fosse horrível, sabe? Não acho que isso é um equilíbrio bom numa relação. Uhum. Não, você estava falando aí, eu estava pensando em várias coisas, né? A gente tem um nome para isso na minha abordagem, que fala muito, mas não é só na minha abordagem, eu acho que esse é um nome que muitas pessoas falam na psicologia, que é a projeção, né? Ah, você está projetando. Quem me conhece sabe que eu volto e meia falo, não, porque você está projetando. Quando a gente projeta, a gente, basicamente, é bem o que a mãe da ouvinte fez e a Ana Teresa estava falando agora, né? Que a gente atribui características nossas ao outro justamente para se responsabilizar. Então, sei lá, por exemplo, eu tô aqui com a Ana Teresa e eu não tô gostando muito do episódio. Aí, ao invés de falar, Ana, eu não tô feliz com o episódio, eu falo, Ana, eu tô com a sensação de que você não tá gostando muito do episódio. É isso mesmo? É um exemplo básico, mas eu acho que pode ficar claro para vocês, que parece que foi isso, né? Até a primeira coisa que a mãe do ouvinte fez foi falar que o irmão não ia gostar que o quarto dele fosse usado. Então é realmente uma coisa assim, ó, ninguém quer essa menina aqui, menos eu. E eu fico curiosa pensando aqui, assim, qual é a necessidade de fazer isso? Qual é a necessidade? Assim, eu já tenho uma hipótese que parece simples, né? Mas aí numa terapia eu aprofundaria, que é qual é essa dificuldade dessa pessoa colocar as próprias vontades até pode ser paradoxal com isso que você estava falando, Ana Teresa. A sensação que eu tenho é que ela tem muitas vontades dela e a dos outros talvez não sejam muito válidas, sei lá, ou tudo tem que ser do jeito dela, mas ela não se responsabiliza e também não fala qual é. Então fica num meio termo assim que ninguém entende, aí fica só uma confusão, né? Ela cheia de coisas que ela quer, o que ela não quer nessa situação, não quer essa amiga, não quer que coma, não quer que fique no quarto, não quer que deixe o farelo, mas ela também não fala claramente. Então, gente, resumindo, falem o que vocês querem, falem o que vocês não querem, porque senão só vai gerar confusão entre você e as outras pessoas em volta. É que você falou essa questão, né, da pessoa ter muita vontade, e eu fiquei pensando, né, uma coisa é a gente ter vontade, outra coisa é a gente bancar a nossa vontade. Porque a gente tem que bancar quem a gente tem que bancar as nossas opiniões. E assim, gente, dá um certo trabalho a partir do momento que, assim, se você mostra quem você é, vão ter pessoas que vão concordar, vão ter pessoas que vão discordar. Mas aí é que tá de você ter o equilíbrio e a noção que
você tá ali pra construir, as pessoas não estão ali pra te julgar, tipo, não querer estar com você. Então eu sinto assim que ela tem muita necessidade, mas ela não banca. Tipo, olha, eu sou assim, eu não gosto de receber gente. Esse é o meu jeito e tá tudo bem, sabe? Porque tem muita gente que fica, ah, não, mas todo mundo gosta de receber gente, então eu tenho que receber gente pra eu ser legal e eu fazer parte do grupo. Só que, gente, você não gosta, sabe? Por que você vai fazer isso? Então, acho que me passou muito esse jeitinho, assim, ainda que até um pouco adolescente, até me lembra. Uhum, uhum. Não, isso tem a ver com o que a ouvinte também falou, né? Que a mãe dela se preocupa muito com as aparências. É isso, né? Acaba sendo contraditório e ficam nesse meio termo. E realmente tem muito a ver com bancar, né? Quando a gente. Eu acho que isso realmente vai da adolescência, e aí na vida jovem adulta, talvez eu acho que seja o momento em que a gente mais está se conhecendo. Quer dizer, não necessariamente, né? Mas acho que é a fase mais propícia pra gente se conhecendo, entendendo o que a gente quer do mundo, o que a gente quer fazer para trabalhar, quem a gente é, né? Só que não basta só, é isso que eu tô falando, não basta só saber quem a gente é. É entender que a importância de ser quem você é e também a importância de que nem todo mundo vai gostar de você e você também não vai gostar de todo mundo e vão ter pessoas que vão te amar, vão ter pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem, né? Só que se fica nesse meio termo, tem até a ver com o que a gente tá falando da projeção, porque aí, assim, não é você que não gosta de receber visita, é o seu filho que não gosta de, não quer que a pessoa fique no quarto, é o marido que sei lá o quê, e aí quando você sai atribuindo, a sua mão tá lavada. Você tá ali com a conta paga, né? Porque se alguma coisa acontecer, não, mas não fui eu que falei. Então tem um pouco a ver até com isso que o ouvinte falou da própria aparência, né? De que se o bicho pegar, não vai pegar pro seu lado. Mas também é estranho, porque eu fiquei até pensando assim, depois que ela aceitou essa visita, né, qual é a necessidade dela de ficar também causando todo esse transtorno? Pelo que o ouvinte falou, né, que parece que ela causou. A gente tá falando de fronteiras, né? Fronteiras, se ela não conseguiu estabelecer a fronteira dela lá atrás, tipo, não me sinto à vontade com essa pessoa aqui, ela pode estabelecer depois, que não seria, no caso, tirando foto. Na verdade, agora que eu falei isso, talvez essa tenha sido a forma dela de estabelecer, né, a fronteira dela, tipo... Mas a gente também tem que aprender a estabelecer as nossas fronteiras de uma forma que não que seja confortável pro outro, gente, porque assim, muitas vezes só de você falar não já vai ser muito desconfortável pra quem tá ouvindo não. E aí você, que é a pessoa que lute, que tá ouvindo não, e você que lute, que você que tá falando não, e tudo bem, tem que ser tudo bem pra todo mundo. Mas fazer de uma forma respeitosa, eu acho. Respeitosa. Eu acho que era nisso que eu tava querendo chegar, assim, de uma forma respeitosa. E talvez ela poderia também estabelecer uma fronteira de uma forma, por exemplo, de ela ficar afastada, dela não interagir tanto com aquela pessoa. Assim, gente, é muito complicado, né? Eu acho que desde o início, se ela não se sentisse à vontade, deveria ter falado não, né? Porque eu fico Cara, gera um desconforto pensando, pra todo mundo ali. eu fico pensando o quanto custou para esse relacionamento ela ter dito sim, querendo dizer não. É, é, Porque é um preço que se total. pagou, né? É um preço do estresse, é o preço das brigas. Isso tudo porque, mal ou bem, essa mãe não respeitou as próprias vontades. Então, assim, foi um preço pago que a gente tá falando assim, né? O que custava, porque são situações que, se tivesse dito assim, não, se houvesse talvez terapia nessa família, nessa Aham. mãe, talvez esses estresses pequenos, né, do dia a dia, que me parece que são coisas muito pequenas, assim, o farelo do biscoito no chão, que tá bem, você passa uma vassoura lá rapidinho, Uhum. ou o negócio de estar organizado ou não, sabe? O que é estar organizado ou não, né? Porque eu digo até no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa, assim, super ultra organizada, mas eu sei que as pessoas não vão organizar as coisas milimetricamente. E eu, assim, ajeito a minha expectativa, sabe? Eu não fico exigindo a mesma coisa. Então, é muito complicado, assim, a gente acabou falando muito mais dessa mãe, né, do que da ouvinte por É. si só. A própria ouvinte falou mais da mãe do que dela, né? Então não tem muito dela, assim, eu acho que eu Eu acho que para ajudar o ouvinte, falaria. assim, o que eu falaria é de tentar conversar, expor o que incomoda. E se, assim, for possível, né? Porque tem gente que a gente expõe o que incomoda e a pessoa não dá muita bola, sabe? A pessoa meio que vai falar, vou É. continuar assim, sou assim, você que me engula. Espero que não Uhum. seja o caso dessa mãe. É de procurar ajuda e procurar terapia, assim, que muitas vezes Uhum. eu até já brinquei com os pacientes meus que a gente faz terapia para conseguir lidar
com o problema dos outros, já que eles não sabem lidar com o deles, assim. É ele saber lidar com pessoas difíceis, porque quando a pessoa quer mudar e construir com você, é maravilhoso, é muito fácil, assim. Uhum. Mas quando a pessoa não tá disposta a construir com você e você tem que meio que lidar com a situação do jeito que ela é, realmente é muito pesado. Então, assim, para Uhum. lembrar para essa ouvinte que existe uma possibilidade dela passar por isso de forma mais leve. Não tô dizendo que vai ser fácil, mas mais leve. É. E eu fiquei pensando aqui que se eu tivesse que falar uma coisa que relaciona assim as duas histórias, além da coisa da pessoa com a mãe, né? Seria também a falta do diálogo, de formas diferentes, mas a falta do diálogo, né, entre essas duas histórias. E só uma coisa que eu queria pontuar, gente, que eu acabei de me dar conta que a gente tá falando da mãe das pessoas, né? Não só da mãe, mas da relação de uma filha ou de um filho com a mãe. E é delicado, não sei se vocês estão ouvindo aí, estão achando delicado e tal, mas, gente, assim, a nossa intenção, pelo menos eu vou falar por mim, a minha intenção não é sair aqui tacando pau na mãe das pessoas, não, tá? Porque, Pelo até amor porque a de gente já Deus. tá. A gente já faz isso com os nossos próprios pais, tadinhos, no episódio, quando a gente dá exemplos de família. Mas realmente, assim, não é a nossa intenção. Mas uma coisa que eu acho legal de falar é que, assim, eu acho que a gente precisa normalizar um pouco também as relações ruins. Primeiro que existem relações ruins entre mães e filhos, eu não sei se é o caso dessas duas pessoas que mandaram as histórias, porque às vezes é uma situação ruim. Uma situação ruim não quer dizer uma relação ruim. Mas, gente, existem relações ruins entre pais e filhos por inúmeros motivos que nem caberia a gente tentar entrar aqui em todos os motivos. Por causa do filho, por causa do pai, por causa da mãe, por causa da relação, porque aquilo não bate, porque um tá com uma questão muito rígida e não aceita o outro, seja quem for, gente, assim, inúmeras coisas. Mas eu acho importante a gente normalizar, porque eu sinto que para muitas pessoas, talvez até para a sociedade no geral, mas eu vou falar para muitas pessoas, a família é tipo uma instância intocada, né, cara? A gente não pode falar da família, a gente não pode, tipo, Você tem que amar a irmãos não qualquer podem ter relação. custo. É muita Amar a qualquer pressão. custo. Exatamente, tanto que até uma ouvinte mandou pra gente, né, sobre os últimos episódios que a gente fez de família, e inclusive fica aqui a chamada, a gente tá pensando em fazer um episódio só respondendo perguntas sobre família. Se vocês tiverem interesse, falem lá com a gente no Instagram. Mas uma ouvinte pediu pra gente falar sobre o que fazer quando você não gosta de um familiar, né? E eu não vou entrar nisso aqui, a gente vai falar disso em algum outro episódio. Mas é só porque, assim, gente, isso acontece, isso existe. Às vezes você não gosta do teu irmão, cara. E aí, sei lá, você vai numa terapia de família entender o que acontece naquela relação que não nutre uma irmandade, assim, uma relação boa. Mas, gente, resumindo, isso existe. Existem relações boas e ruins na família, existem parentes familiares que você vai gostar, que você não vai gostar. E eu acho, inclusive, que dá muito mais margem para as relações serem boas, gostosas e saudáveis numa família, sem essa pressão de, eu tenho que amar essa pessoa incondicionalmente. Essa pessoa pode fazer o que for comigo que eu vou continuar amando. Eu não acho saudável para nenhuma relação, que a pessoa pode fazer o que for comigo que eu vou continuar amando. Então é isso, assim, a nossa intenção não é sair tacando pau no pai e mãe de ninguém, nem na família de ninguém, mas ao mesmo tempo é que a gente possa falar dos erros dos pais, dos erros das mães, dos erros dos filhos, dos erros dos primos, dos irmãos, e que todo mundo falha, todo mundo tem aspectos funcionais e disfuncionais, e nossa intenção aqui realmente é ajudar, né? E normalizar, gente. Cara, todo mundo tem defeito, todo mundo faz besteira e faz coisas boas. E existem relações ruins dentro de uma família. É que eu olho muito como, assim, é uma relação. Como Independente se é qualquer com a outra. mãe, se é com o namorado, se é com o amigo, é uma relação como qualquer outra. Então, assim, você tem o direito de não gostar de alguém pela pessoa que é, né? Porque parece que, assim, meu pai, é meu tio, é meu irmão tem carta branca pra fazer coisas das quais eu não concordo. E eu totalmente Uhum, discordo, sabe, disso. Eu acho que, uhum. assim, Também. a pessoa tá ali também, a pessoa que essa mãe é, a pessoa que o pai é, a pessoa que a irmã é. Total. Então, assim, eu acho É, que as pessoas esquecem um pouco isso quando a gente pensa e fala sobre família. Então, com eu acho que esse certeza. episódio, assim, eu analisei muito não como ser a mãe e filha, né, que não foi nos dois casos, mas como relacionamentos mesmo, assim, se eu pensasse num Uhum, relacionamento no geral, onde é que pode ser melhorado, onde é que não pode ser melhorado, porque eu não acho exatamente. legal quando um lado fica meio intocado, sabe? Uhum. Total, total. Eu acho que é aí que é como se fosse a fábrica
do não saudável, né? Das coisas não saudáveis que a gente já falou muito aqui nesse episódio e em outros. Todas essas coisas, eu acho que é realmente assim, dá muita margem quando a gente escolhe não olhar, não mexer, não falar sobre, não reconhecer essa coisa do debaixo do tapete, né, cara? E acaba que muita coisa boa pode ser perdida por conta disso e muita coisa ruim não é olhada e aí fica uma grande confusão aí de sentimentos. É isso, gente. A gente deu nossas opiniões sinceras no episódio de hoje. Tentamos ajudar aí do jeito que a gente pode, na limitação que é só uma história, não é a situação inteira, né, que a gente está tendo acesso. Mas se vocês quiserem saber também a nossa opinião sobre algum assunto que você está passando, saber um pouco assim desse lado mais teórico, né, que a gente pode trazer do nosso lado psicóloga, manda lá uma mensagem pra gente no @podcast Psicologia Sincera ou pode mandar também por e-mail no podcastpsicologiasincera@gmail.com. E também, se você quiser descobrir o que eu e a Ana Luísa fazemos aí da nossa vida, além do podcast Psicologia Sincera, você pode me seguir no @psi.anacavalcante e a Ana Luísa No @psicóloga Ana Luísa Braz. Luísa e Braz com Z. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.